Olá, meus caros estudantes do segundo ano, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a dissertação argumentativa no modelo do Enem. Chegou o momento de falar sobre a competência 2, então vamos a ela. Em primeiro lugar, vamos ver qual é a descrição básica desta competência segundo o manual do participante. Ela diz assim: você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Professor, traduza, simplifique. O que é avaliado aí? São 3 aspectos avaliados nesta competência. Em primeiro lugar, compreender a proposta de redação significa fazer a abordagem completa do tema, conforme nós vimos na primeira aula. Em segundo lugar, aplicar conceitos das áreas de conhecimento significa mobilizar um repertório sociocultural para apresentar o seu tema e defender o seu ponto de vista com os argumentos. Para muitos é um terror. Se eu não souber nada a respeito desse tema, se eu não tiver nenhum dado, nenhum exemplo, nenhuma citação, nenhuma voz de autoridade, o que eu faço? Calma, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Em terceiro lugar, esses limites do texto dissertativo argumentativo em prosa referem-se à tipologia textual exigida pela banca. Texto dissertativo argumentativo é aquele em que você deve defender um ponto de vista sobre o problema. Isto é, não basta apenas apresentar e discutir o problema e ser imparcial, apresentar os dois lados da moeda, os argumentos, as opiniões opostas sobre aquele problema. Não, é necessário posicionar-se, defender um ponto de vista, pois não se trata de uma dissertação expositiva. Você deve ser convincente na defesa de um ponto de vista. Em prosa, você sabe, meu caro estudante, que é o texto escrito em períodos organizados em parágrafos. Portanto, não é para defender um ponto de vista usando tópicos ou mesmo versos. É o texto desenvolvido em parágrafos. Nós vamos percorrer o seguinte caminho. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar os critérios da banca de correção e, em seguida, as instruções, as técnicas, as dicas para você praticar, para você aplicar em seus textos. O INEP, então, divulgou lá no final de maio esta grade específica de correção. Vamos entender essa tabela. Aqui na primeira coluna, refere-se à avaliação da abordagem do tema. Na coluna do meio, a avaliação da tipologia textual. E, por fim, na terceira coluna, a avaliação do repertório sociocultural. Para ficar mais visível, eu dividi esta tabela em 2 partes. Então, lembrem-se que cada competência é avaliada em 5 níveis, de 0 a 200 pontos. E vocês já podem me perguntar em primeiro lugar, por que não aparece aqui o nível 0? Como é que zera nesta competência? Pelo seguinte, se houver uma fuga completa ao tema, ou ainda, se o seu texto fugir completamente à tipologia textual exigida, não houver um atendimento do tipo textual dissertativo, há uma anulação da prova. O texto é zerado e não é corrigido em mais nenhuma das competências. Por isso, o 0 aqui nem aparece. Então vamos começar para entender aqui essa tabela, pessoal. Na tangência ao tema é quando ali você pode tratar do problema de modo parcial. Vamos a um exemplo. Ano passado, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se o seu texto tratasse apenas do assunto geral, que é o cinema, e não trouxesse o problema da falta de democratização, seria uma tangência. Ou mesmo no ano anterior, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se o seu texto tratasse apenas deste universo de controle de dados na internet, mas não trouxesse a manipulação do comportamento, seria o caso de tangência ao tema. Ou se o texto tratasse apenas de processos de manipulação do comportamento, mas não abordasse o controle de dados que ocorre neste meio digital, também seria o caso de tangência ao tema. Então vejam aqui, no nível 1, que é o de 40 pontos, ou há essa abordagem parcial, chamada de tangência, ou também com um aglomerado de palavras, mas no meio dessas palavras aparecem as palavras-chave, portanto não vai ser zerado, não fugiu ao tema, ou ainda quando o seu texto tem traços constantes. Vamos explicar isso.
Se você apenas narrar uma história, o seu texto vai ser anulado, pois não atendeu à tipologia textual. Mas, por exemplo, se houver no seu texto a defesa de um ponto de vista, houver um argumento, mas boa parte do texto for uma narrativa, ele vai ficar no nível 1, 40 pontos. Ou ainda, se você tiver ali um texto com muitas marcas de tipo injuntivo, aquele texto instrucional. Então, muitos verbos no imperativo, muitas, aquelas características de um manual ou de um texto instrucional, também vai ficar aqui nos 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Aqui já há abordagem completa do tema. O texto está dividido em 3 partes, porém, 2 partes são embrionárias. O que isso significa? 2 partes que não foram desenvolvidas, que não há conteúdo suficiente para avaliar aquela parte. E se 2 partes foram embrionárias em seu texto, você fica ali barrado nos 80 pontos. Bem? Ocorre isso também quando a conclusão ela fica numa frase incompleta. Quando é que isso ocorre? Vamos supor que você não planejou muito bem as partes do seu texto. Ao passar para a folha definitiva, você chega lá e só sobrou uma linha para escrever a sua proposta de intervenção. Vai acontecer isso. Tome cuidado com este controle do espaço. Nós vamos tratar dessa proporcionalidade daqui a pouco. Além disso, pessoal, quando o texto tem muita cópia dos textos motivadores que estão ali na coletânea, também ficará no nível 2, 80 pontos. Vamos então agora para o nível 3. No nível 3 foi feita a abordagem completa do tema, aparecem ali as palavras-chave ou equivalentes. Nós temos as 3 partes do texto dissertativo argumentativo, porém uma das partes é embrionária. Também ficará no nível 3, 120 pontos, quer dizer, um nível mediano, se todo o seu repertório for baseado nos textos motivadores. Aqui é a questão da paráfrase. Você reescreveu o conteúdo dos textos motivadores com as suas palavras, mas não trouxe nenhum repertório externo, não trouxe nenhum repertório próprio. Não passa dos 120 pontos se não houver pelo menos um repertório fora dos textos motivadores. Ocorre também, em relação à avaliação do repertório, quando este não é legitimado por uma das áreas do conhecimento. Você vai compreender isso daqui a pouquinho. Isso também acaba comprometendo o repertório e mantendo ali no nível 3, se o repertório for legitimado, pertencer a alguma das áreas do conhecimento, tiver ali essa referência, mas ele não tiver nada a ver com o tema, ele não for pertinente ao tema. Então, cuidado com essas fórmulas mirabolantes, Aquela questão, olha, você pode usar esse repertório aqui para qualquer tema. E aí você fala, muito bem, Eu vou citar lá o Bauman, a modernidade líquida serve para qualquer tema. Mas se você não tiver uma pertinência, uma vincular aquela citação, vincular aquela referência diretamente ao tema, ele não é pertinente. Então, fica nos 120 pontos. Indo para o nível 4, nível bom de desempenho na competência. Temos então aqui a abordagem completa, o texto é dividido em 3 partes e todas as 3 partes foram muito bem desenvolvidas, o repertório é legitimado, ou seja, está ancorado em uma área do conhecimento, é pertinente ao tema, ou seja, tem um vínculo direto com o tema proposto, mas não tem um uso produtivo, quer dizer, você não conseguiu relacionar este repertório à sua argumentação. Não conseguiu vincular à defesa do ponto de vista. Daqui a pouco a gente trata com mais detalhes a esse respeito. E o nível 5, nível excelente máximo, a abordagem completa do tema, o texto dividido em 3 partes, todas elas bem desenvolvidas, o repertório é legitimado, pertinente ao tema e apresenta uso produtivo. Então vejam só, pessoal, para sintetizar aqui, a redação que fica nos 3 primeiros níveis, ou seja, que para nos 120 pontos, ou tem um problema na abordagem do tema, ou tem um problema na tipologia textual, principalmente em relação ao desenvolvimento das 3 partes. A partir, então, da abordagem completa
e do cumprimento dessa tipologia textual, nós vamos aos níveis 4 e 5, 160 e 200 pontos, que tem a ver, sobretudo, com o uso do repertório. Muito bem, já que nós vimos aqui a grade específica de correção, quais são os critérios que a banca utiliza para analisar esses três aspectos, vamos então tratar com mais detalhes de cada um deles. Primeiro aspecto, a abordagem completa do tema. Conforme nós vimos na primeira aula, é necessário você compreender quais são ali os núcleos exigidos, não é, pela frase temática e buscar trazer ao seu texto ou as próprias palavras, literalmente, da frase temática, ou ainda equivalentes, sinônimos. Então vejam só, no tema do ano passado, nós já vimos lá na primeira aula, você poderia trazer no seu texto, já na própria introdução, sinônimos de democratização. Democratizar, ampliar o acesso, tornar acessível, popularizar, levar ao povo, aumentar a participação, viabilizar, possibilitar a ida, a entrada, expandir a representatividade. Então, todas essas formas já trazem aquela primeira parte da frase temática, que é a democratização do acesso. E a palavra que se refere ao assunto foi abordado, o cinema, então poderiam aparecer aí hipônimos ou hiperônimos ou sinônimos. Se aparecer ali a palavra filmes, já se refere à abordagem desta palavra-chave. Sétima arte, indústria cinematográfica, salas de cinema. Portanto, para ocorrer a abordagem completa do tema, esses dois núcleos devem ser trazidos ao texto. Simples, né? Na dúvida, traga as palavras literais, conforme elas aparecem lá na frase temática, traga para o seu texto. Vamos falar do segundo aspecto aqui, a tipologia textual, o atendimento à tipologia textual. Conforme nós dissemos, é uma dissertação argumentativa em prosa. Então, o texto deve ser escrito em períodos organizados em parágrafos, não pode ser um texto expositivo, ou seja, que apenas apresenta opiniões diversas sobre o problema. É imprescindível posicionar-se, defender esse posicionamento com argumentos. Tudo bem? Mas vejam só, é importante aqui destacar, pessoal, na tipologia textual, a proporção que a banca espera. Qual é uma proporção áurea? Então, existem moldes aqui que facilitam, não é, o julgamento do texto, e dentro dessa proposta do Enem, nós podemos falar de uma forma, de um molde, de uma estrutura que cumpre todos os requisitos. Então, essa estrutura, dentro de um texto dissertativo argumentativo, sempre haverá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas dentro dessa proposta do Enem, com 30 linhas e um texto que exige a proposta de intervenção, a melhor estrutura é aquela com 4 ou 5 parágrafos. Agora vamos ser aqui bem diretos. Se você ler a maioria dos textos, nota 1000, a estrutura foi de 4 parágrafos. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Arthur, necessariamente eu preciso preencher as 30 linhas? Não. Mas se você observar os textos que tiveram notas altas, foram textos com pelo menos 20 linhas, para que você cumpra todos os requisitos. Então, a forma áurea, a proporção áurea para a dissertação do Enem é o texto com 4 parágrafos. No primeiro parágrafo de introdução, a apresentação do tema-problema e a definição da tese, o posicionamento, o ponto de vista que será defendido. No desenvolvimento, 2 parágrafos, vou chamar aqui de argumento 1, e no terceiro parágrafo, o argumento 2. Na conclusão, a proposta de intervenção. Vejam só, há 1000 maneiras de trabalhar com esta estrutura do texto dissertativo argumentativo, e não quer dizer que a proposta de intervenção deva aparecer somente na conclusão. Ela pode aparecer no próprio desenvolvimento. Por exemplo, a ação ou o agente, conforme nós vamos ver. Tá? Mas uma forma de não errar, de deixar o texto ali com uma boa proporção e seguindo os critérios que facilitam a avaliação dos corretores, é o texto com 4 parágrafos, introdução,
tema mais tese, 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão com a proposta para solucionar o problema. Bem, em relação à linguagem. Pessoal, na dissertação argumentativa não basta conceituar, apresentar informações, relacionar informações. Não, é necessário opinar e argumentar, apresentar uma opinião e argumentos. Isso não quer dizer, em termos de estilo de linguagem, que você deva utilizar a primeira pessoa, eu ou nós. O texto, dentro desse gênero, preza pela impessoalidade. E é fácil, você não precisa colocar ali, na minha opinião, no meu ponto de vista, no meu entender, eu acho que... Corte essa parte, você verá que vai ficar fácil. Em vez de você dizer, na minha opinião, a sociedade civil e o Estado devem cobrar das empresas, das redes sociais, maior transparência no controle dos dados pessoais. Não coloca na minha opinião, vá direto. A sociedade civil e o Estado devem cobrar transparência das empresas, das redes sociais no controle de dados pessoais. Ponto. Então, em termos de linguagem, o texto deve primar pela impessoalidade. Outra característica básica de linguagem é a predominância da denotação, aquele sentido próprio, o sentido literal, se quiserem, das palavras, né? As palavras ali não utilizadas em sentido figurado. É claro que em um momento ou outro utilizar uma metáfora, mas é claro que isso deve ser bem dosado e articulado ao seu projeto argumentativo. Tudo deve estar relacionado à defesa desse ponto de vista, não é? Para convencer o seu leitor. Vamos então aqui a algumas dicas quanto aos problemas que você deve evitar no que diz respeito à tipologia. Muito cuidado. Primeira coisa, cuidado quanto ao uso da narração. Eu vou dar um exemplo mais radical, mais exagerado. Vamos supor que alguém ali, um candidato, leu a frase temática sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil e decidiu criar uma história sobre esse tema. Então ele imaginou o João da Silva, que morava numa cidadezinha pequena do interior, e foi então a uma cidade grande e visitou o cinema pela primeira vez. Deslumbrado com o filme, decidiu, ao voltar para sua cidade, filmar usando um celular e com um grupo de amigos uma história. Depois de pronto, esse filme mostrou lá na praça da cidade, conseguiu que o prefeito arrumasse um projetor, caixas de som e apresentou o filme que ele e seus amigos produziram. Muito bem, a história pode ser muito criativa, muito interessante, prender o leitor, mas não atende à tipologia textual. Esse é o caso de texto anulado, 0. Mas também aqueles casos em que você vai apresentar o seu tema por meio de uma narração e acaba ocupando muito espaço com essa história que é contada. Portanto, tudo é uma questão de proporção, de equilíbrio. Se vai apresentar o tema por meio de uma narrativa, ou se vai dar um exemplo ali, mobilizar um repertório por meio de uma narração, equilibre isso dentro dessas partes da dissertação argumentativa. Outro problema muito comum nas redações é o uso do tipo injuntivo. É aquele que dá instruções. Vejam só, nunca utilize essa estrutura aqui no seu texto, não é? Digamos ali com o problema proposto, ao final você coloca: faça a sua parte para resolver este problema. Ou você deve cumprir o seu papel de cidadão. Ajude a compartilhar essa ideia. Então é o seguinte, pessoal, não utilize os verbos no imperativo e nem mesmo utilize estes pronomes que façam referência direta ao interlocutor. Pronome aí, você. Fuja disso. Outra questão aí importantíssima, cuidado, não caia nessa de marcar o início dos seus parágrafos com bolinhas ou setinhas. Se você fizer isso, você está fugindo da tipologia textual. Você está entrando naquele texto dividido em tópicos, que não é dissertação argumentativa. É importante que você dê o recuo ali em cada parágrafo, sabe o dedinho ali para marcar cada um dos parágrafos, mas não sinalize com uma bolinha ou com uma setinha. Muito cuidado com isso. Outra dica básica que nós apresentamos na tabela é de não deixar nenhuma das partes do texto embrionária. Muito bem, então todas elas devem ser desenvolvidas. Lá no manual,
O INEP diz o seguinte: o que é uma parte embrionária? Quando a introdução, desenvolvimento e ou conclusão são muito curtas devido à sua pouca produção. Portanto, ali, introdução ou conclusão em uma linha só vai ser considerada parte embrionária. Se tiver uma parte embrionária, não passa dos 120 pontos. E se tiver duas partes embrionárias, não passa dos 80 pontos. Vamos então, pessoal, ao terceiro aspecto avaliado, que é o repertório sociocultural que você mobiliza para apresentar o tema e defender o seu ponto de vista. Veja só, para muitos esse é o aspecto que causa mais medo, né, que causa um drama. E se eu não tiver nenhum repertório que se relaciona diretamente ao tema proposto, e se der um branco, se eu não tiver nenhuma informação, nenhuma citação, nenhuma referência externa para trazer o meu texto. Em primeiro lugar é o seguinte, vejam só, na pior das hipóteses, se você não tiver mesmo ali nenhum repertório, vá para uma paráfrase dos textos motivadores. Escolha ali um dado, um exemplo ou uma citação e reescreva com as suas palavras. Então você vai ter ali os 120 pontos garantidos. Mas vejam só, esse repertório legitimado não se trata apenas de um conhecimento muito refinado, muito culto, ou, por exemplo, só referências a filósofos e sociólogos, ou obras literárias clássicas, ou filmes cult. Não se trata disso. Você pode trazer aí um repertório ligado às suas vivências, à sua experiência, e até ligados a uma área mais ampla aí que você acha que não poderia utilizar, e podem ser utilizados, como a gente vai ver aqui. Então vejam só, o que são esses repertórios legitimados? Os conceitos e as definições. Então, os conceitos das várias áreas que você estuda lá durante seu processo educacional. Então, dentro da biologia, da física, da matemática. Definições. Não precisa ser aquela definição idêntica do dicionário. Mas se você fez ali a definição, por exemplo, da palavra-chave ou de algum termo importante dentro do seu processo de argumentação, pronto, já cumpriu um repertório legitimado. Lá naquela aula em que nós falamos em definir a democratização. Se você disser que democratização é a ampliação da participação, é tornar acessível ao povo, já conta como repertório legitimado. Percebeu? Também são repertórios legitimados os fatos ou períodos históricos reconhecidos. Portanto, se você citar ali no seu texto o período colonial, República Velha, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o modernismo brasileiro, são todos períodos históricos reconhecidos. Também a referência a nomes de autores, artistas e obras. Então vejam só, você pode citar aí sociólogos, filósofos, artistas, não é, dentro da literatura, do cinema, das artes plásticas, do teatro, da dança, da música. Também a referência a estudos e ou pesquisas. Então, aquele argumento fundamentado em dados concretos, estatísticas ou pesquisas relacionadas aí por institutos, né, de pesquisa reconhecidos. A referência a uma área do saber e ou seus profissionais. Então, ali dentro do tema proposto, você citou a medicina, citou os médicos. Dentro do tema proposto, você citou os ambientalistas. Dentro do tema proposto, você citou os pedagogos, as pedagogas, a pedagogia. Então vejam só, a referência a qualquer área do saber e seus profissionais também é repertório legitimado. Também a referência, aqui que está, ó. Aqui está uma coisa que talvez você não imaginasse. Qualquer referência a personalidades reconhecidas, por exemplo, do mundo midiático, também serve como repertório legitimado. Por exemplo, naquele tema do controle de dados na internet do ano 2018, quem citou o Mark Zuckerberg, quem citou o Facebook ou quem citou qualquer rede social, já mobilizou um repertório legitimado. Bem, então se você fizer a referência a uma personalidade do mundo do entretenimento, por exemplo, já conta. Ou ainda referência aos meios de comunicação, sejam canais de TV, mídia impressa, redes sociais,
qualquer meio de comunicação de massa que for citado no seu texto já serve como repertório legitimado. Muito bem. O que é o repertório pertinente? É quando você associa esse repertório legitimado ao tema. E ele tem uso produtivo quando, além de estar relacionado ao tema, também ele é vinculado à sua argumentação. Ou seja, você desenvolve, mesmo que de modo pontual, este repertório no seu projeto argumentativo. Você vai ver agora que isso é mais simples do que você imagina. Esse uso produtivo pode ser pontual, é quando você conclui, não é, o seu raciocínio, conclui um argumento a partir daquele repertório mobilizado. Vamos a exemplos. Aqui nós vamos ver um exemplo de repertório que é legitimado, é pertinente ao tema, mas faltou o uso produtivo. Vamos à leitura. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Em primeiro lugar, há o repertório aqui legitimado, pois é um repertório que se refere à filosofia. Então nós temos aqui o filósofo idealista alemão Kant e trouxe o conceito da menoridade. Então tem a definição aqui desse conceito, não ser capaz de pensar por si próprio. Por que ele é pertinente ao tema? Porque ele foi associado ao tema da manipulação do comportamento por meio da internet. Então há esse vínculo aqui entre não ser capaz de pensar por si próprio, está relacionado a ter o comportamento manipulado. Quem não pensa por si próprio, tem alguém que pensa por ele. Qual foi o problema? Por que não teve uso produtivo? Porque, pessoal, ao terminar aqui o raciocínio, não vinculou a ideia da menoridade a esse processo de avanço tecnológico e aumento da manipulação. Veja só como poderia resolver esse problema do uso produtivo de uma maneira bem simples, acrescentando um período de conclusão aqui. Por exemplo, portanto, a tecnologia pode ser utilizada como uma forma de manutenção da menoridade social, conforme conceituou o filósofo alemão. Vejamos aqui então um exemplo de repertório sociocultural legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. Vamos ler os 2 primeiros parágrafos desta redação. Durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe dando início a um regime totalitário. Para não perder apoio populacional, ele implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor de seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Primeiramente, dados fornecidos recentemente pelo IBGE alertam sobre o alto número de crianças e adolescentes utilizando a internet. Mesmo que inocentemente, tal parcela populacional possui acesso a uma variedade de conteúdo manipulado por algoritmos que contribuem para a formação de seu caráter, fazendo, dessa forma, papel semelhante ao DIP no governo Vargas. Veja aqui, fechou, retomando a alusão histórica aqui. Não vamos tratar de outras competências, como problemas de estrutura sintática. Vamos falar aqui da competência 2. Então vejam, a questão de trazer a alusão à era Vargas está pertinente. Ela, em primeiro lugar, é legitimada, né, porque é referência a um fato histórico.
é um período histórico. Aqui é pertinente ao tema porque se trata, não é, de um vínculo com o tema, ou seja, o Departamento de Imprensa e Propaganda da Era Vargas censurava atos negativos e manipulava o povo, então traz aqui a relação com o controle do comportamento, que está na frase temática. Vejam que o tema foi abordado de modo pleno, de modo completo, então tem controle de dados aqui na internet e tem a manipulação do usuário. E vejam que o uso foi produtivo, porque no primeiro argumento traz essa questão, não é, da utilização da internet por crianças e adolescentes e relaciona a manipulação dessas crianças e adolescentes por meio dos algoritmos àquele processo de manipulação que ocorria no governo Vargas, a partir de um outro instrumento, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então vejam só, esses dois parágrafos trazem, na verdade, dois repertórios socioculturais, porque essa referência aos dados do IBGE já serve como repertório legitimado, mesmo que não traga nenhum número diretamente, a referência a dados divulgados pelo IBGE já serve como repertório. E aqui teve um uso produtivo, fechando muito bem o primeiro argumento ao retomar a alusão histórica à Era Vargas e ao Departamento de Imprensa e Propaganda. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que é exigido dentro dessa competência 2. Então prestem muita atenção, retomem todos esses tópicos, desde a abordagem completa do tema, o atendimento à tipologia textual e o repertório, o uso do repertório, e vejam que é mais simples, não é, do que você imaginava, porque esse repertório legitimado está dentro da sua vivência, da sua experiência pessoal, das referências que você tem para discutir o tema proposto. E aqui eu me despeço e nós nos vemos na próxima aula, em que nós vamos tratar sobre a competência 3. Bons estudos e te vejo na próxima aula.